Boa noite a todas e a todos. Este é o Circulando, o programa que busca inspiração na economia circular, um modelo sustentável e circular, onde os resíduos pós-consumo passam pelo processo de reciclagem para gerar novos produtos. Acompanhe o Circulando na Vale TV através do YouTube, Facebook, Instagram, @ValeTVPlay, no canal 14 da NET, claro, para a cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e no canal 6 da NET, claro, para São Leopoldo. Dúvidas e sugestões, entre em contato através do e-mail contato@valetvplay.com. Este programa conta com patrocínio dos queridos da Cooperativa de Trabalho e Renda Univale. Siga a Univale nas redes sociais @cooperativa.univale e saiba mais sobre o trabalho desenvolvido nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo e Esteio, e como adquirir os produtos sustentáveis da Ecológia da Univale. E o Circulando também busca mais patrocinadores. O Circulando é um programa novo, recente aqui da Vale TV. Então, buscamos novos patrocinadores. Entre em contato com contato@valetvplay.com para maiores informações. E hoje, o Circulando recebe aqui a amiga, a querida Sueli, que é de São Leopoldo. Sueli Caigangue, da etnia Caigangue. Bem-vinda, Sueli. Obrigada, Beni. Bem-vinda. E o Circulando, para começar esse bate-papo, às vezes eu falo aqui sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então peço para o pessoal da produção aí projetar para a gente, para que o pessoal que nos acompanha aí de casa possa compreender o que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá? Apresentados pela ONU. Então, aí estão os objetivos e hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre essa igualdade de gênero, a respeito às mulheres, a questão de não discriminação, e a Sueli, ela é militante dessa causa, da questão da mulher indígena. Ela esteve recentemente na Marcha da Mulher Indígena em Brasília, no mês de setembro. Então, a proposta do programa Circulando de hoje é essa. Então, para começar nosso bate-papo, Sueli, queria que tu te apresentasse um pouco assim, para o pessoal de casa, para que te conheçam melhor. Meu nome é Sueli em português, né? Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sueli em português, mas meu nome Caigangue é Vencre, que significa cortar bambu ou pedaço de bambu, mas as pessoas podem me chamar de Kei, que é mais fácil, né? Eu sou uma mulher indígena da etnia Caigangue. Eu sou uma mulher da marca Camé, dentro das marcas clânicas Camé e Cairu, que formam as famílias Caigangue, né? Nasci no noroeste do nosso estado, sou uma mulher bioma Pampa, né? Então, é muito prazeroso, muito gratificante poder fazer parte desse momento, né? Como uma mulher indígena que vem lutando, que vem me desmistificando, né? Toda essa nossa história, todo esse conto que foi contado por nós, né? Então, a gente poder desconstruir essa forma de que as pessoas sempre construíram esse pensamento sobre os povos indígenas, sobre os povos originários, que foi equivocado, né? E continua sendo. Então, poder trazer a nossa verdadeira história, poder contar a nossa verdadeira narrativa, poder trazer as nossas questões, né? Que não a nossa cultura de 523 anos atrás, mas a cultura que a gente está vivendo hoje, né? A transformação que a gente passou e que a gente vem passando, e que a gente sabe que vai ter mais transformações, né? Sem deixar de ser indígena, sem deixar a nossa cultura, né?
Eu nasci na terra indígena de Nonoai, né? Cresci na terra indígena da Serinha e hoje moro na terra indígena Porfingá, que fica no município de São Leopoldo. É um município de berço de colonização alemã, né? Então é importante a gente falar sobre isso também, que tem um apagamento muito forte sobre a nossa cultura indígena, né? A caigangue, principalmente, que está aqui no bioma do Pampa, que está aqui no sul, porque geralmente quando a gente pensa sobre os indígenas, sobre povos indígenas, são os que estão lá em cima na Amazônia, né? São que estão lá distante daqui, né? Como muita gente ouviu falar num desgoverno passado muito recente também, que aqui no Rio Grande do Sul não tem indígenas, né? E nós estamos aqui, a gente está aqui resistindo, né? Hoje eu venho com a minha camiseta Brasil Território Indígena, né, Evelyn? Suja de sangue, né? Porque o Brasil ele nasceu do estupro da mulher indígena. A primeira pessoa a sofrer todos os tipos de violência foi uma mulher indígena, né? E continua sendo uma mulher indígena, que é a nossa mãe, que é a nossa terra, né? Então hoje eu trago essa imagem muito forte, né? Da camiseta que traz a mancha do Brasil, né? Que traz o Brasil manchado de sangue e território indígena, né? Com as nossas marcas Caíro, que formam as famílias Caigangue. Então tem um significado muito grande, muito valioso para nós. É difícil a gente carregar, né, todos os dias essa camiseta. É difícil a gente poder olhar para ela e ter algum tipo de sentimento, a não ser o sentimento de revolta, de tristeza, né? Então a gente traz a nossa verdadeira história contada por nós hoje, né? Como diz a nossa ministra, a Sônia, nossa parentíssima Sônia Guajajara, né? Que a gente não pode mais aceitar as pessoas falando por nós. Nossa história tem que ser contada por nós. Então é importante a gente falar sobre a nossa verdadeira identidade indígena, né? Ou Caigangue, Guarani, Xoclengo, Charrua, que são as quatro etnias que aqui estão hoje, né? Ou qualquer outra etnia que não esteja na nossa região, né? Mas que fazem parte da diversidade do nosso país. É importante a gente falar sobre a diversidade de todos esses povos, né? É importante também a gente falar sobre a diversidade que a gente traz na nossa cultura, né? Nos nossos artesanatos, nas nossas danças, nos nossos rituais, nos nossos encontros de marcha, quando a gente faz em Brasília, né? Que é um momento assim de empoderamento muito forte, que foi uma conquista que continua sendo uma conquista muito grande para nós, né? É o momento da mulher indígena. É o momento da gente poder levar as nossas demandas, de apresentar as nossas demandas, de poder discutir nas plenárias, né, de poder trazer a verdadeira história dos povos indígenas, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Eu sou a mulher cameia fala assim. Sim. A Sueli eu conheci recentemente em São Leopoldo, tive essa oportunidade e é sempre rico essa troca, porque o primeiro encontro eu falava para ti, olha, desculpe se eu falar alguma coisa, né, que Isso. possa te deixar chateada, enfim, né, pelas diferenças de cultura. Eu nasci em Porto Alegre, no bairro Belém Novo, né, onde tem muito forte a presença guarani, nas terras do Arado Velho, que hoje também passam por dificuldade, que querem remover esse povo originário, né, dessa região, então eles também passam por isso na Zona Sul. Eu também carrego, né, comigo dos meus ancestrais, né, e então é sempre muito rico contigo essa troca, esse aprendizado, né. Quando tu fala desse apagamento do bioma Pampa, que não é natural de São Leopoldo e venho para uma cidade de berço de colonização alemã. Ano que vem a gente vai estar mais vivendo, inclusive em São Leopoldo, por causa do bicentenário. Esse ano já se falava muito do bicentenário e tem a São Leopoldo Fest. De alguma forma, vocês estão sendo inseridos nessa festividade do bicentenário de São Leopoldo? Vocês foram procurados? Vocês estão participando de algum fórum?
É, pois é, não tem como a gente falar sobre qualquer outro tema, qualquer outro assunto no município, qualquer, não só em São Leopoldo, mas qualquer outro município, sem falar sobre a nossa presença, né, Evelyn? Então, a gente foi procurado, né? A gente tem um município que está com uma gestão que apoia muito a nossa causa, que está trabalhando de mãos dadas com nós, né? Depois de muitos anos, a gente também trazendo as nossas dificuldades para o próprio município, né? Porque a gente faz parte desse município, né? A gente vive nesse município, então não tem como a gente falar sobre qualquer assunto sem deixar de incluir os povos originários, o povo caigangue da terra indígena Porfingá. Perfeito. E a gente foi procurado e a gente espera que seja um ano assim, que traga bastante, porque não tem como a gente falar sobre bicentenário, né? Não tem como a gente falar sobre, lá no dia 20 de setembro, sobre a tradição gaúcha, não tem como a gente falar lá no dia 20 de novembro, né, que é a questão afro, né, sem falar dos povos indígenas. Porque a gente está em todos esses contextos, a gente está inserindo todas essas pautas também, né? Porque como é que a gente vai falar sobre o povo gaúcho, né? Sabendo que hoje as nossas marcas tribais, as nossas marcas Camé e Cairu, estão de enfeite na roupa dos homens, na roupa das mulheres, das prendas, né? Tá no nosso churrasco, tá no chimarrão típico guarani, né? Então é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente poder trazer, dizer que a gente está inserido em todos os espaços, mesmo que invisivelmente, né? Mas a gente sempre está nesse espaço. E o bicentenário eu acho que é um momento assim, vai ser um momento bem especial para nós também, né? Da gente poder ter a nossa visibilidade, né? De poder trazer a nossa voz também. Perfeito. Inclusive, tu tocou num assunto que poucas pessoas sabem, que tem uma lenda do chimarrão. Né? Isso. Se tu quiseres contar para o pessoal que nos acompanha de casa, eu acho importantíssimo, porque o chimarrão está conosco todos os dias e muitas pessoas não conhecem essa lenda, como ele surgiu. É que, na verdade, o chimarrão ele é típico guarani, né? E daí, Assim como os Guarani têm autonomia para falar, o povo Guarani tem para essa. falar sobre os costumes, né, e cultura deles, a gente também tem que respeitar sobre isso, né? Porque, Perfeito. mais uma vez, é o que eu estava te falando, né? A verdadeira história, a verdadeira conto só é passado verdadeiramente por quem passou pela história, né? Sim. Assim como o nosso churrasco, né? O típico caigangue. Essa eu não sabia. Essa então tu pode contar. Que a nossa principal base da nossa alimentação é a carne. Né? Porque a gente nunca foi trabalhador, a gente sempre foi coletor e caçadores, né? Um tempo atrás, e a gente continua sendo ainda, né? Então, a base da nossa alimentação, ela é carne, né? Então, veio através, né, dos povos caigangue, da cultura caigangue, que teve adaptação, que foi usurpado, né? E passou a ser gaúcho o churrasco, mas ele é típico caigangue, né? Assim como o nosso grafismo, né? Que eu trago nas minhas mangas, aqui da minha blusa, trago na cintura da minha blusa aqui, caigangue, né? Que hoje usam como, como é que fala? A faixa do Pampa, né? Mas Sim. também é o nosso grafismo, que é a marca aberta, que é representado pelo sol, desculpa, pela lua e pela noite, e a marca redonda, que é fechada, representado pelo dia e pelo sol, que forma as famílias Caigangue, Camé e Cairu. E hoje as pessoas usam, principalmente o povo gaúcho, usa sem saber o significado. Né? Carrega todo orgulhoso sem saber o significado das nossas marcas, né? Que formam. Também. Então esses dois grafismos formam a família Caigangue, né? Que formam as nossas famílias hoje. Que lindo, tanta riqueza, Sueli. Tu vens desenvolvendo também um trabalho em escolas, Isso. palestras em universidades, não é?
tu tem levado também essas histórias, esses símbolos? Como que tem sido, assim, nas escolas o trabalho? É, justamente essa desconstrução que eu estou procurando fazer, né, Evelyn? Porque geralmente lá no mês de abril, né, que as nossas agendas lotam, é lá no mês de abril que os povos originários estão presentes no Brasil, dentro dos municípios, né, dentro do estado. E geralmente, quando as pessoas, quando os professores, quando as escolas, coordenação entram em contato comigo para marcar para o mês de abril, eu sugiro, né, que não seja no mês de abril, mas que seja qualquer outra época do ano, né? Inclusive agora no mês de abril eu continuo fazendo as palestras nas escolas. Continuo levando os artesanatos, não só caigangue, mas guarani, charrua, choclen, em várias etnias, né, para a gente poder mostrar a diversidade dos povos indígenas. Então, essa desconstrução de que só lá em abril, ou essa desconstrução que só no dia 19 de abril que tem, é importante para a gente levar para as crianças, né, indígenas no Brasil. É importante a gente levar para as crianças, dizer que a gente está todos os dias aqui, né, que a gente está todo ano aqui dentro dos nossos municípios, próximo às casas. Aí as crianças, a gente leva as crianças também para dentro das nossas comunidades e as crianças chegam lá e voltam decepcionadas, né? Ah, eu fui lá para a comunidade da Key, mas quando eu cheguei lá, elas estão vivendo em casa de alvenaria, tem televisão, tem telefone, né? Tem carro, né? E por que a gente não poderia ter, né? Então, ou como é que a gente vai viver da pesca se o maior rio que a gente tem aqui é o Rio dos Sinos, que é um rio totalmente poluído. Como é que a gente vai viver da pesca em 18,8 hectares, mal apenas a gente tem o espaço para a construção das nossas casas? Como é que a gente vai viver do mel se a gente não tem uma mata? Como é que a gente vai viver das nossas comidas típicas, 18,8 hectares? Das nossas ervas medicinais, 18,8 hectares. Né? Então, com 85 famílias e 315 pessoas. Aí as crianças voltam decepcionadas, mas mesmo assim a gente tem, né? A gente está aqui para a gente fazer as perguntas para as crianças, né? As boas perguntas. E por que a gente não poderia ter? A gente deixa de ser indígena por usar, não mais fazer a prática dentro da nossa comunidade hoje, dos nossos costumes. Né? A gente não deixa de ser indígena. Assim como eu digo assim para eles, se você comer sushi, se você comer comida japonesa, você vai deixar de ser brasileiro? Então, é importante, né, a gente poder levar as crianças dos nossos municípios para dentro da nossa comunidade, fazer esse intercâmbio, né? Assim como é importante também a gente trazer as nossas crianças da comunidade para dentro desses outros espaços. Porque é importante a gente estar ocupando os espaços, demarcando as nossas telas, demarcando as nossas universidades, demarcando os espaços públicos, né? Porque é nosso também. Foi construído em cima dos nossos territórios. Então a gente tem esse direito de poder usufruir também. E mesmo sem deixar da nossa cultura, mesmo sem deixar da gente ser indígena. Então é importante a gente poder ter esse olhar diferenciado, né? Esse olhar desconstruído, né? E a gente chegar e contar a nossa verdadeira história, construir a nossa história, não aquela história antiga de lá 1500 anos atrás, 523 anos atrás, desculpa, que o Brasil foi descoberto, né? Que o Brasil, quando chegaram aqui, os portugueses foram super amistosos, né? Mas nenhum livro, nenhum momento a gente fala que quando o nosso território foi invadido, né? Que teve a morte de milhões de indígenas, né? Que houve a morte das mulheres, houve estupro, que houve a escravização da mão de obra escrava infantil, que houve a escravização dos nossos homens, das nossas lideranças, né, dos nossos cuiã, né, dos nossos anciãos. Né. Hoje a gente passa em todos os espaços e a gente vê o preconceito, né, o racismo. Né, desde que a gente entra dentro do ônibus,
municipal para a gente poder levar os nossos artesanatos até no centro das grandes cidades para trabalhar, da gente não ser bem visto, né? De não ser bem aceito. Ou quando as mulheres indígenas estão nos grandes centros dos municípios trabalhando os artesanatos junto com as crianças, né? Trabalhando os artesanatos junto com a família, de serem apagados, de serem invisíveis naquele espaço, porque o indígena é aquela velha história, né? Tá lá na Amazônia, tá lá pelado, tá lá sem roupa, tá lá nu, que vive da pesca, que vive da caça, é, e rejeitando a nossa presença, né? Então, isso também é uma forma de preconceito, de racismo, não só é do sistema mesmo, né? Olha, porque quanto sofrimento, quanta tristeza a gente vem carregando de muitos anos dos nossos antepassados até aqui. Sim, até hoje a Sueli, ela é enfermeira na aldeia Porfugá e chegou aqui no estúdio, né, já assim, preocupada com que volta lá pro trabalho, né. Então, assim, o quanto tem sido árdua também, né, e quanto tu tem batalhado lá na aldeia indígena para garantir a saúde e outras questões para o pessoal, né. Inclusive, recentemente vocês foram contemplados, é claro que ainda não há uma previsão de quando vai acontecer, com a Lei Paulo Gustavo, com 2 projetos. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente, porque esperamos que ano que vem vocês consigam colocar em prática esses 2 projetos, que tu falasse um pouco desses 2 projetos e se vai ser só para o pessoal da aldeia ou se quem mora em São Leopoldo também terá a oportunidade de estar conhecendo esses 2 projetos, estar interagindo. Eu sou técnica de enfermagem, né? Me formei na EST em 2015. Me formei e trabalho desde então na Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a secretaria que é um subsistema do SUS, né, que também foi criado através da luta do movimento das mulheres indígenas, das lideranças indígenas, o movimento indígena, né? E hoje, né, a primeira vez, né, depois de longos anos dessa secretaria existindo, a primeira vez ser administrada por povos indígenas, né, por um líder indígena. Porque sempre a gente teve a representatividade de pessoas que não eram indígenas assumindo essa secretaria. E hoje a gente poder ter a presença de indígenas é muito importante, assim como é importante também a gente ter a presença de uma mulher indígena, né, da Joênia Wapichana, assumindo a FUNAI, né, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Hoje a gente tem o Tapeba, o Heber Tapeba, que é o secretário, né, da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, para nós foi um avanço, por mais que a nossa história seja muito antiga, seja de anos atrás, para nós também é tudo muito novo, é muito recente, né? A gente poder trazer essas representatividades, né? Ou da gente ter um ministério trabalhando sobre a questão indígena, né? Representado por uma mulher indígena, que é a Sônia Guajajara, né? Foi uma das mulheres mais votadas, né? Uma das deputadas mais votadas por São Paulo, essa última eleição que teve. Então, a gente trazer essas figuras, né? A gente poder trazer o quanto que a gente se orgulha de poder ter esses representantes, né? Guarani, Xoclém, Chacriabá, né? Nesses espaços, para nós é de resistência, né? Depois de muitas lutas, né? Depois de muitas guerras, a gente está conseguindo ter esses avanços, né? E a Lei Paulo Gustavo, então, a gente foi homologadas, né, no meu projeto, né? Eu escrevi sobre patrimônio e cultura, sobre artesanato, sobre uma lojinha que eu tenho virtual no Instagram desde 2019, que foi bem lá na época do início da pandemia. Porque como 95% da nossa principal fonte de renda, ela é a venda, ela é a comercialização do artesanato. Então eu pensei que se eu escrevesse sobre artesanato, né, e colocasse como um patrimônio cultural, né, porque tem tudo a ver, né, seria mais fácil, né, porque 10% de todos os projetos aprovados no município de São Leopoldo seriam os nossos também, né. Então foi uma margem muito pequena,
né? 10% de todo o projeto, os projetos aprovados no município. E aí o meu projeto foi homologado, espero que seja classificado, né, que vai trazer um pouco sobre isso, né, os artesanatos, a caigangue, que levam as nossas marcas, que levam os nossos trançados, que levam o camé, que levam o cairu, que levam o sol, que levam a lua, né, que levam a resistência da mulher indígena confeccionando os artesanatos, que leva a dificuldade das mulheres indígenas de buscar matéria-prima hoje para confeccionar esses artesanatos também, né? Então, essa forma da gente pensar, né? Eu, como trabalho na área de saúde, né, não poderia escrever sobre outro projeto a não ser, que não fosse esse, né? Porque as pessoas dizem, mas o que tem a ver saúde com artesanato, né? Porque é a nossa principal fonte de renda, né? É dali que sai nosso sustento. E como é que a gente não vai falar sobre saúde e não vai falar sobre artesanato? Como é que a gente vai falar sobre saúde e não vai falar sobre educação? Como é que a gente vai falar sobre saúde e não vai falar sobre território? Né? Vai falar saúde e não vai falar dos nossos corpos. Né? Então é importante ter essa outra visão diferenciada, mais essa visão diferenciada, né? Que traz essa ampla visão do que é trabalhar a saúde indígena, né? Porque automaticamente quando a gente trabalha a saúde indígena, a gente está trabalhando os artesanatos, a gente está trabalhando a mão de obra da mulher indígena, a gente está trabalhando a mão de obra dos nossos homens que estão lá em cima na Serra Gaúcha, trabalhando todas as temporadas por centavos, né? E que hoje não é visto. Aí quando passa lá a situação dos baianos que estavam trabalhando próximo à escravidão, né, não aparecem os nossos homens, os nossos parentes trabalhando na Serra Gaúcha, na colheita de uva, colheita de cebola, alho. Então, como é que a gente vai falar sobre artesanato? Como é que a gente vai falar sobre saúde indígena? Como é que a gente vai falar sobre racismo, sobre preconceito, se o próprio sistema ele trabalha da forma invertida da nossa, né? Então, essa lei do Paulo Gustavo, ela vai fortalecer, ela vai fazer muita diferença para nós, né? Porque eu penso assim que dessa forma a gente vai poder desconstruir, né? E dessa forma a gente vai poder atingir mais pessoas que queiram e que tenham interesse em trabalhar e conhecer, né, as suas origens. Então, porque todo mundo tem sangue indígena, né, Evelyn? Sim. Todo mundo tem sangue indígena nas mãos ou na alma, né? Então, o da Ivanesa também, que foi homologado, a gente espera também que seja classificado, que ela escreve sobre literatura. Ela vai confeccionar os livros, assim, uns livretinhos, né? Contando sobre a nossa história, né? Sobre a luta da mulher indígena, sobre a luta dos nossos cuiãs, sobre a luta dos nossos cofá, né? Então, essa lei do Paulo Gustavo, eu acho que ela vai trazer muito avanço para nós também, né? Então, esses projetos sendo desenvolvidos por mulheres indígenas, né? Esses projetos sendo escritos por mulheres indígenas também, é uma força que a gente ganha, né? Porque nós indígenas jamais vamos ter a condições de fazer qualquer outro projeto, porque nossa principal fonte de renda é a venda e comercialização do artesanato. E hoje o nosso sustento que a gente tira, né, 95%, é muito pouco. A gente já era muito invisível, né, antes da pandemia. No tempo da pandemia para cá, então, a gente ficou muito esquecido, né? Caiu muito no esquecimento o artesanato indígena. Hoje tem os apoiadores, hoje a gente tem as pessoas que adquirem os artesanatos, mas a gente ainda precisa de muito mais, né? Então, essa lojinha que eu escrevi, que fala sobre o artesanato, foi logo no início da pandemia, né, que foi uma forma da gente poder trabalhar a cultura indígena, artesanato indígena, não só caigangue, mas de outras etnias, e para mostrar também a força da mulher indígena, a força do bioma Pampa, a força da nossa região sul, né, para a gente poder desmistificar, né? E daqui a pouco a gente trabalha só o artesanato, se vem no meio do lockdown, se vem no meio da pandemia, artesanato que já era muito desvalorizado, vai vender para quem? Vai trazer sustento como para casa? E através desse Instagram,
a gente conseguiu muito a colaboração de pessoas físicas, né, para o sustento da nossa comunidade durante a pandemia. A gente vive do artesanato, vive de vendas, daqui a pouco se dá lá no meio do lockdown, no meio da pandemia, não tem terra para plantar, não tem terra para colher. E então as pessoas tiveram esse olhar muito humano com nós, né? A gente viu quanto que a gente é respeitado, né? Quanto que as pessoas ainda valorizam a cultura indígena. Sim. E aproveitando, o importante que tu falou, Sueli, no programa passado trouxe artesãs do Caminho das Artes de São Leopoldo, falei sobre a importância de a gente comprar do artesanato local, né? O pessoal, as indígenas, mulheres indígenas da Porfigá normalmente estão na Avenida Independência. Não sei como é que estão agora com a questão da obra, mas esse período de Natal eu recordo que vocês vendem também árvores de Natal com... como é que se chama? Com cipó. Com bambu. Bambu. Muito bonita a árvore. Aqui a Sueli trouxe esse porta-lata? Porta-lata, copo térmico. Copo térmico, aqui feito. Que leva as nossas marcas, né, Beli? Que leva a marca Camé e que leva a marca Cairu, né? E que leva os nossos trançados, que leva a mão de obra feminina da nossa comunidade. Né, que leva a delicadeza, que leva o olhar, né, porque quando a gente trabalha o artesanato, quando a gente vende no artesanato, não é só mais uma peça que a gente está vendendo, não é só mais um artesanato que a gente está vendendo. Tem todo um tempo, tem toda uma cosmologia, tem todo um significado, uma cultura, né? Então, quando a gente trabalha o artesanato, é muito mais do que uma peça que vai trazer dinheiro para nós. E aqui também você trouxe brincos de miçanga que o povo guarani trabalha também, né? Que tem essa delicadeza, né? Ou assim, ó, que o povo guarani também trabalha a madeira, a confecção. Eu também estou usando uma pulseira que o esposo, o companheiro da Sueli fez. Que essa é da marca Camé. Camé. Também estou usando colar aqui. Então, indico para que vocês agora aproveitem esse período de Natal e busquem o artesanato indígena em São Leopoldo, na Avenida Independência. Ou através do Instagram mesmo, né? Gran Caigang. Né? Pedir para o pessoal da produção projetar aí para gente, para que vocês que nos acompanham em casa possam acessar o Instagram. É Gran Caigang, que significa as nossas marcas Caigangues, que são as marcas Camé e a marca Cairu. Isso, e daí entre em contato ali, tem como fazer contato com a Sueli, né? Façam suas encomendas, também façam contato com a Sueli para pedir palestras, né? Durante o ano inteiro. Inclusive, assim, perguntar para ti como que é essa passagem para vocês do ano. Vocês também têm alguma passagem lá na aldeia? Como que é para vocês esse momento que a gente vive agora em dezembro? É que, na verdade, a gente também teve essa adaptação, né? Desses festejos que, de uma forma geral, de um modo geral, né? Inclusive, agora na próxima segunda-feira, eu e meus colegas do Espaço de Saúde Porfingá, a gente vai estar fazendo uma festinha para as crianças, né, Verine? Que a gente vai poder distribuir doce, vai poder distribuir brinquedo, que a gente vai poder fazer as brincadeiras com as crianças lá dentro da comunidade. E também todo o material é de arrecadação, né, dos nossos apoiadores, de pessoas que apoiam a nossa causa. Né? Então, a gente poder fazer essa alegria das crianças, né, é muito significativo para nós. Mas assim como a gente também tem os nossos rituais, que são Caigangue, né? Os rituais que é lá no mês de janeiro, que a gente comemora, né? Então, que tem o mesmo significado, né, da crença, da esperança, né, de um mundo que a gente possa ter
mais paz, um mundo mais humanitário, que esse é o sentido, né? Então, que a gente também faz esses momentos. Mas a gente não deixa de aproveitar, né, o Natal, a gente não deixa de aproveitar a Páscoa também, porque, como eu falo, por que a gente não poderia, né? Por que Sim. não? Então, reforçar para que vocês acompanhem no Instagram. A Sueli, ela posta vídeos e atividades que participa. Né? Então, façam contato, valorizem as indígenas, né? Desse bioma do Pampa. É como a Sueli diz mesmo, eu percebo muito nos eventos que eu vou, as pessoas que eu converso do meio ambiente, sustentabilidade, muito focado no bioma da Amazônia, né? Vários projetos, quando se fala em reflorestamento, Amazônia, né? Mas a gente não percebe que aqui no Rio Grande do Sul também está se começando uma escassez de alguns recursos, até mesmo vocês, né? A gente conversava em alguns momentos a dificuldade de acessar até às vezes sementes, né? Para a confecção dos artesanatos, né? Então, de a gente se voltar aqui pro bioma do Pampa e essa valorização do indígena, da mulher indígena aqui do Rio Grande do Sul. E a gente vai chegando ao final do Circulando e tu sempre será bem-vinda aqui. O pessoal também, os indígenas da Porfigá sempre serão bem-vindos aqui para divulgar algum projeto, alguma iniciativa de vocês. Eu conheci a aldeia quando vocês fizeram uma iniciativa de um dia aberto para a comunidade, para visitação. Então, teve algumas atividades lá abertas ao público. Então, assim, eles também estão sempre de portas abertas para quem quer contribuir, para quem acredita no projeto, quer colaborar. Fui numa atividade também que era um pessoal de um teatro infantil, então estavam lá as crianças indígenas, né? Então, a gente também pode contribuir com a aldeia indígena, assim como eles também têm uma contribuição histórica conosco, que também lá em São Leopoldo contribuem. A Sueli participa de tantos fóruns lá de São Leopoldo, traz tantos ensinamentos para a gente, vai em escola, né? Tem essa questão muito também da natureza, da sustentabilidade no meio ambiente, tantas outras questões assim que eles carregam, que colaboram, né? Porque a gente vive essa correria do dia a dia, aí a gente não tem tanta sensibilidade como vocês, né, para algumas questões, como eu te vejo assim muito mais sensível às vezes para algumas questões do que eu que estou inserida nesse contexto na correria, de parar às vezes para tomar um chimarrão ou para aquele dia que eu fui lá te visitar comer um pinhão, né, com a Assado na cunhada, né? brasa. Então, enquanto vocês socializam ali entre vocês e vivem esses momentos, né, que são únicos e que às vezes a gente que está inserido em outra cultura, a gente não valoriza e não tem esse tempo, né? Então, eu queria que tu trouxesse as tuas palavras finais aqui para quem nos acompanha e reforce aí, né, com o pessoal que nos assiste em casa, como contatar contigo. Como tu diz, né, a gente trabalha muito sobre todos os temas, né? Como eu falei, não tem como a gente falar sobre qualquer pauta sem inserir os povos indígenas. 80% da biodiversidade está dentro dos territórios indígenas, né? Então, nós indígenas, nós somos os guardiões, nós somos os defensores da vida, não só da vida indígena, né? Assim como estava, né, em votação a PL 490, logo virou 2903, né, projeto de lei que pretendia acabar com os povos indígenas. Não só com os povos indígenas, mas com todas as formas, né, de poder trazer esse genocídio legislado para todas as etnias, né, para todas as pessoas. Então, quando a gente trabalha, quando a gente vai lutar por uma demarcação de terra indígena, quando a gente está lutando por um direito indígena pela educação, saúde ou qualquer outro, né, é importante as pessoas poderem apoiar nossa causa, né? Não é muita terra para pouco índio, não. 18,8 hectares, 315 pessoas, 85 famílias, não é muita terra para pouco índio, não.
né? E quando a gente luta para demarcar nossos territórios, é justamente isso, para assegurar a qualidade da nossa vida, a qualidade da vida das pessoas que não são indígenas, mesmo não morando dentro das comunidades. 80% da biodiversidade está dentro desses territórios. É. Então, quando a gente fala sobre demarcação de territórios, não é desocupar, não é chegar lá e invadir tua casa e demarcar, né, um território. Sabe, claro, a gente sabe que todos os espaços foram construídos em cima das terras indígenas, né? Mas não é dessa forma quando a gente fala sobre demarcação, porque quando a gente fala sobre demarcação, as pessoas têm uma história, uma fantasia gigantesca, né? Uma fantasia muito equivocada, né? Um pensamento muito equivocado que há desapropriação, que há todas as formas de violência. Não, a gente só está resgatando, a gente só quer demarcar, não por nós, mas por todo mundo. Não é? Então, as pessoas, é importante a gente falar, apoiar a questão indígena, né? Apoiar as comunidades indígenas. Eu só peço que as pessoas seguem o Instagram, sigam, né, o Instagram, o Egran Kaigang, porque é a forma também da gente poder falar sobre isso, né? É uma forma da gente poder trazer a cultura indígena. É importante que tu traz e que a gente conheça e se aproxime, porque normalmente as pessoas falam muitas coisas, né? Situações como a Sueli falou aqui de discriminação, de preconceito, e sem um conhecimento, sem uma vivência, então falam o que acham, o que viram, enfim, né? Eu costumo aqui no programa não me posicionar muito a respeito de algumas questões, né? Mas hoje, assim, gostaria de falar que, infelizmente, até hoje vocês são invisíveis e explorados muitas vezes. Eu tenho viajado muito por alguns lugares no país e tu sabe que colares como esses, que vocês veem a um valor acessível aqui em São Leopoldo, eu vejo lojas com valores caríssimos, então provavelmente também vão até alguma aldeia, compram valores mais acessíveis, então vocês ainda tipo passam por essas situações. Cestos, né, e artesanato como esses, se vocês forem em algumas lojas de decoração que são famosas. Essas casas que vendem artefatos gaúchos, né? São caros, são caríssimos, que levam o nosso grafismo nas alparagatas, que levam os nossos grafismos nas camisetas, que levam o nosso grafismo nas cuias. Mas agora, um grafismo assim, que é trabalhado na rua, vendido por indígena, aí tem um significado, tem um olhar diferente, e aí quando vai comprar, ainda tu quer que seja pela metade do preço que a pessoa está vendendo ali, né? Que o indígena está vendendo. Tu sabe que às vezes eu vejo algumas lojas assim, essas minhas andanças aí, eu olho assim, que cesto lindo, e eu vejo que é indígena, sempre tem uns traços, eu vou ver o preço, eu disse, nossa, assim, que absurdo, eu não vou comprar aqui, eu vou deixar para comprar lá em São Leopoldo. Agora na época do Natal, né, nessa época de festança, eu trabalho em Dois Irmãos, né, eu saio do serviço do Espaço de Saúde e vou para Dois Irmãos trabalhar na feira de lá, na feira, e aí as pessoas passam, que legal, gostei, oferece metade do preço, 20 pila. Não quer levar, deixa aí, o próximo passa e compra, né? Ou a gente está necessitado de dinheiro, tu vai vender mesmo, né? Mas eu acho que o nosso artesanato eles deve ser muito valorizado, né? Porque ele vem de uma matéria sustentável, né? Ele é uma matéria sustentável, então deveria ser um valor assim muito mais, né? Mas a gente trabalha mais o valor simbólico mesmo, né? Eu trabalho dessa forma, não só dos meus artesanatos, mas todos os artesanatos que eu tenho comigo é nada além do que as pessoas não possam adquirir. Eu já faço isso para que as pessoas tenham condições de levar, tenham condições de comprar, né? Que é um valor razoável para você, um valor para mim também, né? Porque eu não vou deixar de trabalhar um artesanato, de vender um artesanato, de dar um artesanato, né? Porque por valores, né? Então é importante tu adquirir, é importante tu ter esse artesanato junto com você, né? Carregando a vivência indígena. Sim. Então,
pessoal, eu agradeço demais a Sueli por ter aceitado, aceitou prontamente de vir aqui no Circulando, né, de estar conosco, mesmo, né, com o trabalho dela, que saiu de um trabalho, agora já vai para o outro, né, te agradeço muito, pode sempre contar conosco para divulgar, espero que em 2024 tu venha aqui no Circulando novamente para trazer novas notícias boas de novos projetos, né, da valorização da mulher indígena, que o projeto é aprovado na Paulo Gustavo aconteça e passe, né, porque tem mais a próxima etapa classificatória, né, então que seja valorizado, de literatura nossa, que vocês possam escrever muitas histórias para que circule aí, que é para que a gente tenha acesso. Isso, assim, só gratidão a ti e as demais mulheres indígenas. Eu que agradeço o convite. Sempre quando puder e quiser, a gente está aí. Agradeço e desejo um ótimo 2024 para vocês e podem contar aqui conosco da Vale TV para divulgar esse lindo trabalho que vocês fazem. E eu já vou adquirir mais artesanatos aqui, o brinco também que eu uso, a Sueli que fez, né? Adoro, são os que eu mais uso, né? E gosto muito porque eu sei que traz um significado, que traz sentimento de afetos, né? Uma energia tão boa, porque eu sei que a Sueli fez com todo o carinho e dedicação, dedicou muito tempo dela fazendo esse colar, né? É um colar que traz um significado para mim, sim, adoro carregar. Então tá, até a próxima quarta, agradeço imensamente, até a próxima quarta-feira no Circulando aqui na Vale TV.